A esquerda vê as unidades prisionais e de internação de menores, sabe essa autorizada que você leva ao teu liquidificador? Aquele liquidificador quebrou, aí você leva lá, eles consertam o teu liquidificador. Não depende de nenhuma decisão do seu liquidificador, porque o seu liquidificador é um objeto, né? Então alguém vai consertá-lo. Então é assim que eles veem. O preso é como um ser inanimado, cabe ao Estado consertá-lo, mudá-lo, recuperá-lo, reeducá-lo, ressocializá-lo. Pode escolher aí o verbo, mas a ideia é a mesma. Nós fizemos algumas perguntas e essa pergunta, quando a gente vai no ponto focal, as entidades que são responsáveis pela internação desses menores, elas conseguem recuperar esse menor? Não dá para a gente decidir qual que é o percentual, nem que é a maioria absoluta, nem que é a minoria absoluta. Dá um empate técnico, ou seja, se tem um empate técnico, tem problema. Porque o certo seria assim, recupera sim senhor, não recupera não, professor. E o que mostra o fracasso dessa política de segurança pública, e aí especificamente com relação aos menores infratores, é o percentual de menores que volta a delinquir. É a reincidência, aí usando a palavra reincidência no sentido mais amplo. É a demonstração cabal do fracasso. Nós fizemos nessa última pesquisa em São Paulo com 408 presos. Isso me dá uma representatividade de 95% de confiança e 5% de margem de erro. Ou seja, não preciso estudar toda a população prisional da região metropolitana de São Paulo. Perguntamos para eles, você é a favor da redução da maioridade penal? Aí dá um valor maior, 50 e alguma coisa por cento contra 40 e alguma coisa por cento. Porém, quando a gente pergunta para casos de crimes graves, com violência física inclusive, 80 e poucos por cento são totalmente favoráveis. Ou seja, o que eles estão dando de mensagem, mandando de mensagem para a sociedade? No caso de crimes graves, reduz essa maioridade penal sim, mas a impunidade desse menino é um grande incentivo para que ele migre para o crime. Porque a punição, a própria ideia de punição, não está presente na legislação menorista. Menorista é o palavrão que a gente usa para se referir a tudo que é da área da infância e juventude. A ideia não é punir. A ideia, completamente sem sentido, é de medida socioeducativa. Então, o menor é um reeducando. Isso não faz nenhum sentido. Você não reeduca o sujeito para viver em sociedade, tirando do convívio com a sociedade. Essa reeducação, ou reabilitação, ou o nome que se quiser dar, ela depende de uma decisão do indivíduo. Isso vale para o sujeito de 28, para o de 18, para o de 16. Ele tem que se arrepender do que ele fez. Ele tem. Isso é uma questão de foro íntimo. Você não ressocializa uma pessoa que nunca foi socializada. Se ele não teve família, se ele não teve escola, se ele não teve religião, certamente ele vai ser um prato cheio para as organizações criminosas que só veem lucro nesses meninos. O crime organizado, sabendo dessa evolução ao longo dos anos do nosso ordenamento jurídico, e na verdade esse retrocesso de evolução, começou a trazer adolescentes para trabalhar, gerando um estímulo inverso, na verdade. E para essas facções, o menor de 18 anos é uma mão de obra muito interessante. Porque se ele for preso, ele fica, ou apreendido, para usar a linguagem da lei, fica muito pouco tempo fora de circulação. Foram centenas de casos da gente apresentar o indivíduo apreendido, que é o nome técnico, né, por ato infracional de tráfico de drogas, e ele sequer fica preso, ser liberado aos cuidados dos pais. Mas o nosso ordenamento jurídico, ele favorece o criminoso, faz com que criminosos e casos que ganham repercussão nacional ganhem destaque, fazendo aquilo que é o pior, mostrando para o adolescente que o crime compensa no país, porque não tem punição adequada. Mas esses números não existem no vazio. Eles convivem com outros números, do lado de fora. Números que aparecem em boletins de ocorrência, em necrotérios e em cemitérios. E é aqui que a conta muda de escala. Em 2023, o Brasil registrou 45.747 homicídios. Quase metade das vítimas era jovem. 21.856 mortos entre 15 e 29 anos.
uma média de 60 mortes por dia. Quando a série se estende por uma década, o retrato é impactante. Entre 2013 e 2023, foram 312.713 jovens mortos. E no recorte que mais chama a atenção, o Atlas registra que 2.124 crianças de 0 a 4 anos sofreram um homicídio. Nesse mesmo período, foram vitimadas 6.480 crianças entre 5 e 14 anos e 90.399 adolescentes entre 15 e 19 anos. No caso dos 83,9% dos adolescentes e 70,1% das crianças, a morte veio por arma de fogo. Esses jovens só são vistos pelo Estado quando já é tarde, como número de ocorrência, como laudo, como nome em uma passeata pedindo por justiça. Para a máquina pública, alguns jovens parecem ser prioridade, enquanto outros só são lembrados quando se tornam estatística. O argumento contra a redução da maioridade penal, baseado na preocupação com os jovens, parece cair por terra quando percebemos que não são todos os jovens que merecem essa atenção e esse cuidado. Décadas de debates infrutíferos já acostumaram a sociedade brasileira com os argumentos usados por quem se opõe à redução da maioridade penal. Os argumentos se apoiam em ideias sobre a realidade, e se essas ideias estiverem erradas, a argumentação cai por terra. Por exemplo, um dos slogans mais repetidos é que a redução da maioridade penal não resolve o problema. Um outro é o de que a punição seria apenas vingança. Uma vez que a culpa e a responsabilidade são distribuídas pelo entorno social, mas curiosamente removidas justamente da pessoa que praticou o crime, a ideia de punição vira quase um tabu, como se responsabilizar fosse, por si só, uma forma de crueldade. Eu quero ver ter a coragem de falar que é vingança por uma família, de uma vítima que morreu, de uma vítima que foi estuprada, de uma vítima que foi roubada, que às vezes passa por anos com traumas psicológicos. Isso é um mantra, né? É um verdadeiro mantra da esquerda. Qualquer medida que você proponha, que signifique um endurecimento da repressão ao crime, que signifique uma punição mais severa, mais efetiva para os criminosos, a resposta é sempre essa. Isso não resolve. Em primeiro lugar, criminalidade não se resolve no sentido de que se acaba com nenhum país do mundo acabou com a criminalidade. O que se resolve, o que é preciso que o Brasil resolva, são níveis absurdos de criminalidade. Um patamar absurdamente alto de insegurança pública. Isso se resolve. Isso El Salvador, por exemplo, conseguiu resolver. Então, você reduz o crime a parâmetros civilizados. Então, nós sempre perguntamos para os presos quais seriam as políticas de Estado para que eles não pudessem migrar para o crime. Mais educação de qualidade, não é essa que está aí, evidentemente. Mais assistência social, mais esporte nas escolas, etc. Só que dessa vez, nós perguntamos para eles quais seriam as leis que, tendo ou não tendo na Constituição, poderiam coibir a migração para o crime. Eles citaram, primeiro, as top 3. Primeiro, pena de morte, quase com empate técnico, não, no caso empate técnico, com a prisão perpétua em segundo e depois a ponta. Pegou 10 é 10, pegou 20 é 20. Não tem remissão, não tem nada. Então essa é a mensagem que vem dos adultos. Todo o movimento que alguns colegas meus chamam de pró-bandido, né? Toda essa ideologia pró-bandido, ela tem como fundamento um pouco de ideologia. Ou seja, encarceramento em massa da pobreza é o símbolo do Estado penal. Um pouco de incompetência. A questão atual que a gente vê da justiça, o nosso sistema, é procurar culpados, é procurar quem infringiu e qual lei foi infringida. E às vezes um pouco de interesse também. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa. Qualquer outra iniciativa será inútil, porque o problema é a prisão. Nós temos aí muitas ONGs,
muito bem remuneradas, né, com verbas, às vezes vindas até do exterior, para supostamente defender direitos humanos, né, mas que, na verdade, defendem só direitos de infratores, maiores e menores. Né? Então, eu acho que tem também esse componente de interesse, né? E tem o componente ideológico, porque, veja, e aí eu não tenho como não me referir especificamente à esquerda. Eles não acreditam em responsabilidade individual, não acreditam em escolha, não acreditam que o sujeito matou porque escolheu matar, roubou porque escolheu roubar, estuprou porque escolheu estuprar. Se eles não acreditam nisso para o maior de 18, que dirá para o menor? Esse menor infrator de 17 anos que mata para roubar uma bicicleta, você pode apostar que na maioria das vezes ele tem um irmão, ou 2, ou 3, ou mais, que nunca fizeram nada de errado na vida, que trabalham, que dão duro se viram para ganhar a vida honestamente. Tudo o que nós mostramos neste vídeo é apenas a superfície de um problema estrutural. O debate sobre a maioridade penal está longe de acabar. Aqui no Brasil, para menores de 18 anos, a pena máxima é de 3 anos, não importa o crime. Furto de celular, homicídio brutal, o máximo é sempre 3 anos de internação. E pode sair bem antes disso, dependendo do comportamento. As facções criminosas já entenderam esse cálculo faz tempo. Para o crime organizado, recrutar menores é simplesmente mais barato, porque a lei garante a impunidade. É uma estratégia calculada. E é esse sistema que explicamos em detalhes na nova produção original da Brasil Paralelo. Impunidade, as consequências da lei da maioridade penal no Brasil. Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.